Bom dia, alunos do terceiro ano. Meu nome é Caroline, eu sou a professora de filosofia de vocês. Depois desse curto recesso, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de filosofia. Hoje, nossa aula é bem curtinha. O nosso assunto é sobre ética aplicada, é o nosso último assunto dessa segunda unidade. Dos últimos assuntos que a gente tem para falar sobre ética. Então, o que a gente tem para trabalhar sobre o assunto de ética aplicada são essas questões que eu vim trazer para vocês hoje. Bora lá. Aí vocês peguem aí o caderno, caneta de vocês, anotem se for os tópicos importantes e depois vocês fotografem e enviem para mim, tá bom? Vamos lá. A partir da segunda metade do século XX, intelectuais das mais diversas áreas têm refletido sobre o desenvolvimento das tecnologias que têm sido danosas ao ambiente. Há tempos, os ecologistas nos advertem sobre os riscos decorrentes do desrespeito ao equilíbrio da natureza. Isso a gente sabe, né, gente? Ao longo desse debate, desde a década de 1970, surgiram teóricos da chamada ética aplicada, um ramo recente da reflexão filosófica, do qual podemos destacar como temas a bioética, a ética ambiental, também conhecida como a ecoética, e a ética dos negócios. São ramos que trazem essa ética aplicada, que são todas essas questões da ética teórica que a gente viu, né? E aplicam ela corretamente, né? Aplicam ela de maneira correta nas questões do dia a dia. O que há em comum entre esses três ramos da ética aplicada? É o diálogo multidisciplinar, que não se restringe aos filósofos, mas se aplica na interlocução com os diversos profissionais conforme o campo de pesquisa, tais como medicina, biologia, direito, teologia, economia, sociologia, antropologia, política e psicologia. Então, a ética aplicada, ela busca agir em comum com todas essas áreas. Ela busca trazer um diálogo multidisciplinar, além, evidentemente, de dar voz às pessoas comuns, leigas nos assuntos, mas que de fato sofrem o impacto dessas alterações que vêm ocorrendo no mundo em velocidade assustadora, como, por exemplo, alimentos transgênicos. Quem é que sofre mais com o consumo de alimentos transgênicos? Alimentos com gorduras trans, alimentos com mais industrializados, aqueles alimentos com mais. Quem é que sofre mais com isso? São as pessoas que não têm condição de ter uma alimentação mais saudável e acaba consumindo aquilo mais rápido, aquilo mais fácil, aquilo mais barato, acaba consumindo aquilo mais industrializado, aquilo mais empacotado, mais, como é que eu posso dizer? Mais. E vocês estão entendendo, não é? Eu espero que vocês estejam entendendo. Mais empacotado, mais industrializado, mais conservado, com mais conservante, enfim. Então, a microesfera, a mesosfera e a macroesfera. Bora lá. A ética aplicada é, portanto, um ramo contemporâneo da filosofia que nos coloca diante do desafio da deliberação sobre os problemas práticos, que exigem conscientização dos riscos que nos ameaçam e a justificação racional das medidas a serem assumidas. Como, por exemplo, citamos o filósofo Karl Otto Appel, de 1922, que, ao considerar os efeitos da ciência aplicada em tecnologias que têm sido danosas ao ambiente,
concluiu pela necessidade de desdobrar a reflexão ética em 3 níveis: a microesfera, a mesosfera e a macroesfera. Vamos lá entender um pouco sobre esses 3 níveis. A microesfera trata de ações da esfera íntima, como família, matrimônio, vizinhança, tudo mais. Desculpa, gente. São essas esferas, mas o nosso entorno bem mais íntimo a nós. E a mesosfera refere-se ao âmbito da política nacional. E a macroesfera aborda o destino da humanidade. Isso referente ao que este filósofo construiu. Estaria, portanto, no âmbito da macroesfera ou da macroética, também pode ser assim chamado, enfrentar problemas como o risco destruidor das ações bélicas e o progressivo desequilíbrio ambiental, que representam um desafio urgente. Então, assim, gente, para comentar um pouquinho sobre isso, é o que essas questões da macroesfera, da mesosfera e da microesfera quer dizer com a ética, né? É porque quando a gente enfrenta alguma questão, por exemplo, na macroesfera, e acaba tendo ação direta ou indiretamente na microesfera, nas minhas relações mais íntimas. Então, por exemplo, eu estaria no âmbito da macroesfera, nós agirmos enfrentando esses riscos destruidores de ações bélicas, do progressivo desequilíbrio ambiental e de outras questões, mas algumas questões dessas podem acabar sendo não resolvidas, né? Resolvidas entre aspas, com ações cotidianas na microesfera. Eu tendo mais ações respeitando a biodiversidade, tirando o óleo, por exemplo, tirando o óleo que eu jogo da batata frita da pia, colocando na garrafinha e depois levando para o centro de recolhimento, jogando a pilha que eu pego do controle remoto no centro lá de arrecadação própria, no lixo. Então, assim, são pequenas atitudes da minha macroesfera que podem acabar modificando uma macroesfera. Isso são atitudes éticas no meu dia a dia. Vocês estão entendendo? Então, eu espero ter ajudado vocês a compreender como nós conseguimos aplicar a ética cotidianamente e como essa ética é aplicada em diversas áreas. Então, gente, esse é o nosso último assunto. A próxima aula será uma aula de correção de atividades, tá bom? Eu vou corrigir as atividades com vocês. E caso tenha alguma mudança, eu entro em contato com vocês, tá bom? Amanhã vai ter uma reunião lá no colégio e eu vou buscar saber como é que vai ficar o nosso calendário certinho. Então, caso tenha alguma mudança, eu falo com vocês. Aí vocês façam a atividade para me entregar até a próxima semana, tá bom? Como eu falei para vocês, que para vocês já irem fazendo, então já deu um tempo, né, para vocês estarem com essas atividades já prontas. Então, até a próxima semana vocês me entregam, tá bom? Para poder eu fazer essa aula de correção de atividade. Tchau, gente. Até a próxima aula. Abraços.